Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Cris, fala um pouco da questão dos instrumentos de baixo e equipamentos de baixo desde o tempo que veio então a importação dos instrumentos aqui no Brasil até o momento atual, a questão de se tornar acessível. Fala um pouco sobre isso. Tá, vamos lá. Vamos um pouquinho mais atrás. Vamos lá para a década de 70, né? Vamos lá. Então, primeira vez que eu vi um contrabaixo da minha vida foi um Felpa que meu tio tem até hoje. Um Felpa que, inclusive, é tocado por uma banda que acompanha o Roberto Carlos naquele filme Ritmo de Aventura. Você vê lá, vai ver o baixo Felpa. Inclusive, o botão de liga e desliga do captador era aquele conector de liga e desliga de interruptor de luz. Interruptor de luz daquele antigo, aquele amarelinho, lembra? Os Felpas eram feitos com isso, as chaves, né, de mudança de captador. E tinha também o Snake, né? E a Giannini, que, mais claro. Só que a Snake e a Felpa faziam instrumentos muito melhores, né, em relação à Giannini. A Giannini foi dar uma melhoradinha lá no final dos anos 70, que começou a fazer aquelas cópias da Fender 70. Então, você pegava um contrabaixo, era a réplica idêntica de um Jazz Bass, tinha os SGs e tinha também tinha um modelo que era um misto de Telecaster, né? Tinha o braço de Telecaster e o corpo de Precision, e tinha os Jazz Bass, né? A Giannini, por incrível que pareça, na década de 70, não fazia réplica, só fazia de Jazz Bass, Rickenbacker, né? Que é o certo que se fala, e esses SGs, né? E esse modelo que era um misto de corpo de Precision, mas com braço de Telecaster. Inclusive, eu não tenho a revista aqui, mas essa revista está lá no Rio guardada, revista Música de 1977 que eu tenho, que tem uma propaganda da Giannini. E na época, no início dos anos 80, saiu aquela série de revistas lá, chamadas TOC, né? Então, ali vinha um catálogo até atualizado da Giannini, teve aquele baixo, um baixo que ficou muito assim em voga na década de 80, da série Professional Line da Giannini. Então, assim, durante esse período, inclusive a Snake depois se transformou. A Snake não, desculpa. Tinha a Oak-Peak, que depois, ou melhor, tinha a Fink, que depois se transformou em Oak-Peak, né? Então, isso era assim, era meia dúzia de instrumentos de contrabaixo que você tinha disponível. Amplificação, cara, era um problema sério. Era só cabeçote, aquele dual vox, tremendão, né? Então, os equipamentos eram imensos, né? E caros, né? Porque a maioria era valvulado na época ainda, né? Aí veio os anos 80, né? Isso ficou inviável, então é o seguinte, tinha que comprar amplificador lá fora. Então, lá fora já tinha, né? Nos Estados Unidos, na Europa, já tinham os amplificadores mais assim compactos para você transportar e tal. Mas a grande virada mesmo no mercado nacional foi em 1990, 89 para 90, que a Meteoro, nessa época, eu estava começando assim, investir nessa parte de comércio de instrumentos, porque eu fazia coisa de forma num âmbito mais informal, né? Não sei se vocês lembram do Segunda Mão, e tinha no Rio de Janeiro, tinha o jornal Balcão. Então a gente consultava o jornal, via lá o equipamento, tá um preço legal, bacana, negociava e tal, e ia experimentando, né? Porque a gente não tinha acesso a isso. Aí veio a Meteoro, com aquela visão, e montou, né, para quem não sabe, os primeiros combos de contrabaixo que tiveram no Brasil foram da Meteoro. Aqueles RX-100 e RX-200, se vocês lembram, um cubão. Aquilo vendeu demais, cara. Aquilo foi mas os projetos ainda eram muito ainda rudimentares, né? A coisa teve que ir melhorando com o tempo. A própria Meteoro mesmo, a partir do momento que foi agregando conhecimento, né? O público começou a olhar mais os equipamentos nacionais, porque, para quem não sabe, né? Quem não vivenciou aquela época, os anos 90
propiciaram que a nossa indústria musical evoluísse bastante. Por quê? Os importados estavam chegando... Cara, eu cheguei a vender Fender mais barato que Magnus, para você ter ideia, nessa época. Era muito... Você ia comprar uma tonante, cara, R$300. Uma Fender estava R$280, R$290. Por que pareça. A gente estava pagando preço por questão do dólar. Está bem abaixo do real, né? Houve aquela hipervalorização da moeda, né? A mudança, que antes era cruzeiro, né? Aí se transformou. Então, assim, o equipamento começou a chegar acessível e a gente começou a ter um boom aqui e aí, né, de instrumentos bons, né? Quer dizer, pelo menos a gente pegava o instrumento, a gente sabia que era um instrumento, né? Tipo assim, digno, né? Está dentro daquela integridade que a gente sempre espera que um instrumento tenha, né? E com isso a indústria foi evoluindo, até o final do século, né? Década de 90, a coisa chegou num ponto que, tipo assim, agora a gente está competindo, né? Entre aspas, pau a pau com os gringos lá. Pelo menos na linha de instrumentos de entrada. A gente tinha bastante opção e o mercado estava muito aquecido, né? Mesmo o dólar dando aquelas osciladas, né? Porque depois do segundo mandato do Fernando Henrique, o que aconteceu? O dólar começou a voltar a aumentar. Ele chegou, assim, até 2005, mais ou menos, no governo Lula, o dólar chegou num ponto aí de valer R$3. Você tem ideia, né? O preço que está hoje. Então, sim, assim, isso facilitou, né, o acesso e tal. E eu, tipo assim, já como me nivelava mais por cima, dentro do padrão de loja, eu sempre trazia instrumentos de entrada, mas de boa qualidade, porque eu ia até as feiras e na feira eu fazia assim, eu testava o instrumento, né, ver o material final, né? Então, assim, isso aí é uma ponta do iceberg do que se transformou a indústria de instrumentos musicais no Brasil, né? Que ao contrário de hoje, que praticamente as lojas físicas praticamente estão acabando, né, cara? Porque então, com o advento da internet, a coisa deu uma guinada. Então, mas eu